Todos, vamos, portanto, dar seguimento ao nosso colóquio sobre a engenheira Maria Lourdes Pitacil e é com agrado termos recebido o vosso contributo, o vosso interesse pelas questões que têm aqui sido tratadas e hoje acabei de ficar com a certeza que justificar-se-á no futuro a realização de eventos consagrados não só à obra da engenheira Maria Lourdes Pitacil, como também outras autoras que dedicaram a sua reflexão a este tema do cuidado. É com muito agrado, e eu ainda não disse pessoalmente, que recebo, que acolho a professora doutora Irene Borges Duarte e, portanto, estas minhas palavras vão ser como uma confissão, um depoimento, porque eu conheço a professora doutora Irene Borges Duarte há muito tempo. Ela é a primeira vez que está na minha presença. Eu conheço a doutora Irene Borges Duarte pelos textos que escreveu, pelos textos que traduziu e pela presença também, em algumas situações, no espaço público. Isso é muito interessante, o que me leva a dizer, uma parte de mim, uma parte da minha instrução filosófica deve-se também às atividades da professora doutora Irene Borges Duarte. Eu não vou mencionar o clichê, porque a doutora Irene Borges Duarte, como sabem, uma grande estudiosa, além de tradutora da obra do Martin Heidegger, mas também tem uma reflexão muito importante para nós, essa reflexão é particularmente relevante sobre precisamente a temática do cuidado. É óbvio que, quer pelas publicações, quer pelas conferências, quer pelas orientações de tese, de mestrado, de doutoramento, quer pela participação em entidades e instituições científicas, a doutora Irene Borges Duarte articula muitas das temáticas do cuidado com as questões do mundo contemporâneo, particularmente aquelas que prendem com o primado cultural da tecnologia. E aí é por isso que a multiplicidade das suas atividades revela sempre esse caminho para a unidade. Esse caminho para a unidade, precisamente, é em muito conferido pela questão do cuidado, que ela, naturalmente, vai buscar ao Heidegger, ao Martin Heidegger, mas depois que lhe dá um cunho muito pessoal, e que aponta para a questão da justiça, da responsabilidade, para o domínio da ética, para o domínio da política. Isso parece-me ser muito importante, particularmente quando estamos a lidar com o legado da Maria Lourdes Pitacil. Deixo-vos apenas algumas sugestões de leitura, porque é muito difícil de falar de um filósofo. O filósofo, como é que pode falar de outro filósofo? Neste caso, uma filósofa. É extremamente difícil. A única coisa que pode fazer é remeter para a obra. E, portanto, a obra da doutora Irene Borges Duarte é muito diversa. Eu centro-me aqui em algumas publicações relacionadas com o cuidado. Desde logo, um livro publicado em 2021, Cuidado e Afetividade, em Heidegger e na análise existencial fenomenológica. Depois temos capítulos ou organizações de volume, como o capítulo Prática e Teoria do Cuidado, Polissemia de um Conceito Esquecido. Organizou, por exemplo, o volume em 2017, Intencionalidade e Cuidado, Herança e Repercussão da Fenomenologia. E há um artigo publicado em 2010, salvo erro, que é precisamente sobre a articulação
da análise epistemológica do cuidado em Martin Heidegger e o pensamento de Maria de Lourdes Pintacil, intitulado A Fecundidade Ontológica da Noção de Cuidado, Heidegger, Maria de Lourdes Pintacil. Este texto, para nós, é um texto fundador para a investigação que fazemos no Instituto de Estudos Filosóficos. É um texto de referência, sempre foi. E eu registro nesse texto, nos parágrafos finais desse texto, a seguinte asserção, que é uma porta que eu deixo aberta. O cuidado, eu passo a citar, o cuidado é o exercício fático da responsabilidade. Doutora Irene Borges Duarte, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e muito obrigado também por nos doar o seu tempo à reflexão. Muito obrigada por esta apresentação tão generosa e tão ampla, que chama a atenção para algumas coisas que eu vou hoje também aqui tratar, em parte em reminiscência e em parte dentro de um contexto distinto. É sempre com um enorme prazer que venho a Coimbra e a esta sala de Vítor de Matos. Tenho, neste caso, além de agradecer esta introdução tão amável e generosa, que agradecer muito especialmente ao convite do João Maria André, que lamento muito não estar aqui presente e espero que se recupere rapidamente, porque boa parte daquilo que hoje vou dizer tem no João Maria André um referente, um dialogante, muito especialmente foi pensado também para ele. Só por um apontamento, ele enviou-me há pouco tempo, quando me convidou, um texto que ele escreveu, que se chama também Entre, medita a ideia do entre, que é uma ideia que me é cara, que me é especialmente cara, e que, no fundo, estabeleceu aí também, já conversámos um bocadinho por meio acerca disso, mais uma ponte. Espero que ele se recupere muito rapidamente. Mas, enfim, é este grupo de Coimbra que tenho naturalmente a agradecer. Aquilo que eu vos vou falar hoje, e tenho que ir ali à minha mala buscar os outros óculos, mas já lá vou. Nasceu, no fundo, com esta solicitação, mas dentro de uma situação especial em que eu aceitei estar aqui convosco nesta data, tendo já marcado para o dia da manhã uma sessão do nosso seminário permanente de fenomenologia em Évora, que neste caso vai ser dedicado a Gadamer, porque no próximo domingo, no dia 13, fará 20 anos que Gadamer desapareceu, e como era domingo não podíamos fazer uma celebração no próprio domingo, e portanto ficou passada. Mas realmente a sequência leva-me a unir o que em si mesmo não está unida. Maria de Lourdes Pintacil estava muito bem informada daquilo que passava no seu mundo, portanto certamente conhecia o nome de Gadamer, mas que eu saiba, e ali a Marília poderá dizer-me também, a Isabel, não creio que faça parte nem da biblioteca, nem propriamente da amplitude de trabalhos. Contudo, há uma questão específica que me leva a encontrar o ponto de união entre os dois, que é, no fundo, a procura
do que Aristóteles chamava phronesis, e Gadamer trabalhou muito, porque é um especialista em antiga, mais especificamente em Platão, mas também em Aristóteles, e que no fundo tem que ver com algo que também tem sido muito trabalhado nesta casa, que é a questão da aplicação. Portanto, de que maneira se torna frutífero o saber na aplicação prática das diferentes possibilidades. No caso de Gadamer, que não vou evidentemente aqui tratar nem desenvolver, apareceu muito especialmente pela via da medicina também, porque Gadamer ocupou a cátedra de Heidelberg, com a tradição psiquiátrica do filósofo e psiquiatra Jaspers, e portanto estava especialmente aberta a essa via. Não é evidentemente essa a via de Maria de Lourdes Pintacilgo, mas o que eu queria tratar com este título um pouco amplo, o projeto Pintacilgo para uma cultura política do cuidado, é no fundo essa possibilidade de aplicação de um conceito estruturante que seria o cuidado. Para isso, a minha intervenção é, espero, relativamente curta, mas pretende expressar um pouco a minha trajetória em relação com a Maria de Lourdes Pintacilgo, com a Fernanda Henriques e naturalmente com a Marília, que é muito mais nova. Eu não tive o gosto enfim, o gosto e o proveito de ter conhecido diretamente a Maria de Lourdes Pintacilgo, e portanto ela chegou até mim num momento em que chegou, num momento político, que permitiu estabelecer conhecimento com o seu carácter, com a sua figura pública e com a sua posição não apenas política, mas humana nessa lide, que é a lide política, o que de certa maneira, do meu ponto de vista, tem uma implicação em relação àquilo que pode ser o conceito de política da própria Maria de Lourdes Pintacilgo, que não é meramente uma política profissional, mas alguém que decide entrar na política porque tem razões éticas, já estão muitas coisas avançadas, tem razões éticas para se lançar nisso, que é a aplicação de um saber a uma via que necessita manifestamente um tipo de atuação que não seja do profissional da política. Portanto, aquilo que eu vou tentar pensar convosco é o projeto Pintacilgo. O que é este projeto? Né? O que é um projeto? Este projeto é um projeto no sentido forte da palavra, e aí, evidentemente, é a minha couraça heideggeriana, ou seja, a minha formação no âmbito do trabalho com Heidegger, que me ajuda a encontrar um enquadramento. Aquilo que eu vou tentar defender com economia de meios é justamente que o projeto Pintacilgo não é meramente um projeto à maneira do que hoje fazemos quando investigamos e mandamos projetos à FCT na esperança
vaga e diluída de que tenha êxito. Não é de certo nesse sentido, é no sentido forte de que a vida é projeto e é projeto com os outros, na criação desse âmbito que é um âmbito cultural, do exercício do ser com e do estar com. Não é? Portanto, naturalmente político. O político aqui, então, também não aparece propriamente como o exercício nem da profissão, nem do jogo político, mas no seu sentido mais radical daquilo que é a vida da polis, a vida do ser uns com os outros, coletiva, mas também individualmente, naquilo que o coletivo tem de implicação individual. E eu começaria por recordar uma coisa que aconteceu, começou a acontecer hoje, e relacionar com o facto de que tive, no fundo, aconteceu que, como eu publiquei este livro, que se chama Cuidado e Afetividade, este ano, saiu o ano passado, mas só começou a ser difundido em papel há menos de um mês e não acabou este mês. A apresentação, o colega que fez o prólogo deste meu livro é um colega brasileiro que se chama Edgar Lira Neto, é professor na PUC Rio. Acaba de publicar um livro na Almedina sobre a retórica, não meramente sobre a retórica aristotélica, mas sobre a atualidade da retórica no âmbito da compreensão daquilo que pode ser o projeto educativo e é muito engraçado que nesse breve prólogo que ele fez, que ele teve a bondade de fazer para o meu livro, uma das coisas que ressaltam, um dos referentes que ressalta, é justamente este texto que o Joaquim teve também o sentido de chamar a atenção, que relaciona a fecundidade ontológica do cuidado com a aplicação. Eu já faço nessa altura, tinha feito nessa altura a aplicação àquilo que é o âmbito da democracia, o âmbito político no sentido mais radical. E é muito engraçado porque, evidentemente, o colega Edgar Lira nunca tinha ouvido falar da Maria de Lourdes Pintacilgo. E, de repente, pela publicação, esse texto está incluído, é um dos textos que está incluído agora nesta coletânea, para ele foi especialmente importante essa referência, como ele diz, a colega portuguesa, porque não tem plena consciência daquilo que significou a Maria de Lourdes Pintacilgo, evidentemente, porque nunca tinha ouvido falar na Maria de Lourdes Pintacilgo, o que significa que o facto de haver publicações filosóficas sobre a Maria de Lourdes Pintacilgo lhe abre um campo que, no fundo, lhe tem estado negado. Que eu saiba, do ponto de vista filosófico, o tratamento da Maria de Lourdes Pintacilgo tem sido feito, perdoem que tenha um pequeno live de alegria e orgulho pela Universidade de Évora com a colega Fernanda Henriques e com a Marília, com quem eu também participei nesse projeto, uma vez que foi uma co-orientação. Mas a Marília já nos ultrapassou completamente com a sua investigação dentro do âmbito filosófico da Maria de Lourdes Pintacilgo. Com isto quero dizer
é importante que haja um trabalho feito do ponto de vista filosófico sobre uma tentativa de uma senhora que era engenheira química, mas que evidentemente não pretendia fazer engenharia social na democracia, e sim compreender e criar instrumentos de ação dentro do mundo político que permitissem a plena realização de uma ideia que não é uma ideia pré-formada, mas é uma ideia que nasce do diálogo com não só a filosofia, mas também, por exemplo, quando falamos de Carol Gilligan, que evidentemente não é uma filósofa, não há dúvida que a sua perspectiva dá também que pensar à própria filosofia e tem sido aproveitada dentro do âmbito da própria filosofia. Portanto, de certa maneira, é um pouco um plaidoyer por podermos levar adiante um trabalho de índole mais filosófica, a diferentes níveis, que possa divulgar o pensamento de uma pensadora que, sem ser da filosofia, soube dialogar com a filosofia para encontrar, digamos, uma justificação, uma fundamentação da sua concepção política, da sua concepção de uma democracia do cuidado. Então, dito isto, eu gostaria de referir dois conceitos, basicamente, que são aqueles que, de certa maneira, aparecem no título. A questão do projeto Pintacil, o que é que eu quero dizer com o projeto Pintacil, mas também esta forma que a própria Maria de Lourdes utilizou de se referir a um novo paradigma, o cuidado como um novo paradigma, naturalmente extrapolando o uso da palavra paradigma para o âmbito cultural, coisa que eu também faço de forma sistemática em relação com outras temáticas e outros autores, nomeadamente Heidegger, o texto, justamente esse texto que vai ser publicado agora sobre o Gestell como paradigma cultural, o conceito de Gestell em Heidegger. Eu defendo que nas suas linhas pretende justamente mostrar qual é o paradigma cultural. Evidentemente estamos a extrapolar, estamos a retirar o uso da palavra paradigma do contexto kuhniano das ciências, mas estamos a manter as suas linhas de desenho dentro desse mesmo contexto, que é o de criar um espaço novo relativamente ao anterior, aos paradigmas anteriores, onde tem lugar aquilo que vai ser um desenvolvimento, naturalmente, com as características de todo processo histórico-cultural, que tem elementos imprevisíveis, mas tem também esse desenho das linhas fundamentais, eixos dentro das quais se vai manifestar todo o tipo de acontecimentos relativos a essa questão. No caso de Heidegger, com o Gestell, sabemos que é a definição da civilização tecnológica. Eu traduzo o Gestell por composição, é a composição tecnológica do mundo. No caso da Maria de Lourdes Pintacil, pretende ser esse sentido do cuidado que ela, com
alguma ingenuidade, mas ao mesmo tempo com toda a intenção, com toda a intencionalidade, liga também à fábula da cura de Higino, que é bem conhecida, bem trabalhada, é suficientemente simples para ser pregnante, para dar o toque de compreensão de mítico, mas justamente por isso de uma compreensão difusa, mas afetivamente agarradora, não é? Faz-nos aderir, e a forma de comunicação daquilo que é, digamos, a vida que se dá dentro de um contexto cultural, contexto que é social, mas a mim interessa-me mais o aspecto cultural que o aspecto meramente social, embora evidentemente estejam relacionados, daquilo que é uma cultura em que o ser humano, em vez de pretender, a Isabel esteve a insistir há pouco, com todo o sentido, e a Marília também tinha mencionado, em vez de insistir nas relações de poder, insiste naquilo que são as relações entre os outros, sabendo que a nossa participação é sempre, em cada caso, minha, mas ao mesmo tempo, sendo minha, é também do mundo a que eu pertenço e, portanto, coletivamente investida. O que é um projeto? Um projeto, dentro deste enquadramento de que eu parto, que tem um fundo heideggeriano sem se limitar a Heidegger, o projeto é justamente a expressão de uma decisão que não é uma decisão subjetiva, mas nem é meramente individual, nem é meramente coletiva, é a decisão que é o tomar o destino nas próprias mãos. Esse tomar o destino é lançar-se. Lançar-se é criar futuro. Por isso, em algum momento, eu digo que o cuidar é sempre cuidar do futuro, é necessariamente cuidar do futuro. Então, a ideia do projeto, que em Heidegger, como toda a gente conhece, faz parte dos conceitos vulgares do pensamento heideggeriano, o projeto é sempre um projeto já de si lançado. Isso não lhe tira o caráter de decisão, porque o estar já de antemão sempre dentro de uma circunstância fáctica, dentro de uma história, não é só a circunstância, mas também um movimento temporal que traz essa e outras circunstâncias, esse estar lançado é aquilo que faz com que, de certa maneira, o próprio projeto continue a lançar-se, a poder lançar-se. É, portanto, uma certa forma de círculo. Também ouvimos hoje de manhã e tinha alguma graça pensar que as mulheres pensem de maneira circular e os homens mais de forma direta, mais retamente, mais em linha reta. Não sei. De qualquer maneira, o que não há dúvida é que a ideia do círculo é uma ideia fundamentalmente hermenêutica e o projeto lançado é um projeto que está continuamente a voltar atrás para seguir adiante e o faz não simplesmente no sentido de um avanço, mesmo que não seja em linha reta, mas que
em progressão, digamos, de espirais sucessivas, é sempre um projeto que reitera o mundo em que vivemos. Maria de Lourdes Pintacilgo não põe propriamente o problema de porque é que é assim. A sua formação não é propriamente a formação do interrogador, do inquisidor estrito da filosofia. Na filosofia estamos praticamente obrigadas, não era o que eu ia dizer, mas saiu-me e é verdade, estamos praticamente obrigadas a exercer o pensamento em forma interrogativa e em forma de problema. Portanto, aquilo que nós fazemos é problematizar para esclarecer muito bem o problema e, em vez de lhe dar uma resposta definitiva, passar ao próximo problema que se relaciona com ele e, portanto, progredir problematicamente. Esse não é o retrato, evidentemente, da engenheira Pintacilgo, que não quis continuar a ser engenheira, mas sim, no fundo, pensadora e agente de transformação. O que ela procura, e é nesse sentido que me parece que o seu projeto de um novo paradigma de ação e intervenção social e cultural na qualidade de cuidado, enquanto cuidado, este projeto é um projeto de ação. Apesar das dos seus diálogos com o marxismo e com Marx, com toda a certeza que não estava de acordo que o que é preciso não é interpretar o mundo, é transformá-lo, porque transformar o mundo é interpretá-lo de outra maneira e porque se interpreta de outra maneira, se age de outra maneira. Portanto, o que ela precisava era de encontrar os canais de realização de uma interpretação fundada, capaz de naturalmente vir a transformar o mundo. E isto é projeto no sentido mais radical do que o pensamento heideggeriano nos lançou. É a resolução de levar adiante o estar a ser que já vem de antes e, naturalmente, continuará a ser, modificando-se em andamento. Conhecido a citação de António Machado de que não há caminho, que o caminho se faz andando, é o que Maria de Lourdes Pintacilgo lança e se propõe ela própria. Mas esse lançar-se, evidentemente, leva consigo a biblioteca, o aprender algo, a ler filosofia com aqueles que dão umas dicas para os que não são filósofos, mas também ler os textos mais importantes dos próprios filósofos, que lhe interessam, os textos mais importantes para ela, não é? E é muito importante, por exemplo, neste caso, que o que vimos de manhã dos Essais et Conférences, que é a tradução de Heidegger, é justamente a tradução dos Vorträge da Aufsätze, que começa com a pergunta-se pela técnica, não? Die Frage nach der Technik. Ou seja, é aquilo que tem diretamente que ver com
a possibilidade de compreender este outro paradigma, agora sou eu que digo, este outro paradigma cultural, que é o paradigma da civilização e cultura tecnológicas, e de todas as suas implicações. Evidentemente não é necessário entrar em todos os pormenores do próprio Heidegger, até porque a pobre Maria de Lourdes, a ter que ler as elucubrações de Heidegger, que são especialmente extraordinárias quando tenta mostrar o sentido de Gastel como forma de verdade e essência da técnica, não seriam fáceis para alguém que não tivesse já alguma preparação e algum arcabouço da filosofia do próprio Heidegger. Parece-me claro que a sua possibilidade de utilizar o pensamento de Heidegger na fundamentação do seu próprio projeto é limitado, mas o facto de ser limitado essa possibilidade não significa nem que ela não estivesse informada do essencial, nem que isso que era essencial para ela não lhe fosse autenticamente essencial, ou seja, lhe servisse para aquilo que a ela lhe interessava, não é? Projeto, portanto, é projeto não no sentido meramente de desenvolver uma hipótese científica, investigativa e em diferentes campos e mostrar como essa hipótese é suscetível de ser mostrada como tese. Isto não tem a forma, a intervenção no mundo real não tem a forma de uma tese de doutoramento, nem de um artigo científico, mas tem esse caráter total e radical do estar lançado, sabendo que aquilo que se lança é o que já se tem e, portanto, no fundo, é projetar no avir aquilo que está a ser, sendo, ou seja, não é o sido no sentido do que já foi e já passou. Para nós o passado não é nunca algo que já passou, é sempre algo que continua vivo em nós, que continua vivo na civilização à qual pertencemos e, portanto, não passou, está em andamento, está sendo, e o seu presente, que é o momento do projeto, é sempre um momento do presente, no sentido de lançar-se ao futuro aquilo que está sendo. O seu presente é a atualidade da sua situação de pensamento, da sua situação hermenêutica. Essa que eu continuo a achar que era bastante determinante, no sentido de não poder ela utilizar a linguagem decifrada no seu sexismo imanente como sendo a coisa mais importante a alterar no momento. Ou seja, o que eu acho é que é exatamente isso, ou seja, naquele momento o que era importante eram outras coisas, não era isso. Não quer dizer que se tivesse vivido mais tempo, sobretudo se vivesse nestes nossos tempos atuais, que são muito especialmente combativos nesse aspecto, e são combativos nos dois, pelas duas vias, não é? Combate a favor e combate contra. Não é? Só quando há um autêntico combate a favor aparecem posições explícitas contra, porque quando não há um combate a favor não vale a pena agir contra. Neste sentido, eu creio que a nível mundial
a ação a nível global, digamos assim, a ação da Maria de Lourdes Pintacilgo, evidentemente, não tem a relevância que merecia ter e teria tido muito maior relevância se no seu próprio país tivesse sido dada a importância que não se lhe deu. Isso, evidentemente, relativamente ao passado, não podemos fazer nada, mas podemos no sentido de que o passado ainda está sendo. E esse é a parte da nossa intervenção, não é? Neste projeto que era o dela. Ou seja, nós podemos ser parte do projeto Pintacilgo. E é aqui que eu acho que a conexão com Gadamer tem a sua importância, porque Gadamer, que foi o primeiro e mais oficialmente reconhecido discípulo de Gadamer, Habermas, toda a gente conhece a expressão engraçadinha de Habermas, que diz que Gadamer fez a urbanização da província heideggeriana. Tem o seu sentido e a sua graça. Eu acho mesmo que é engraçadinha, porque no fundo o que quer dizer aquele senhor, aquele matarruano dos campos que andava com as botas cardadas a dar pontapés nos pedaços de terra pela Selva Negra e por outros sítios, pois precisava de que alguém o traduzisse por miúdos, que traduzisse numa linguagem que fosse entendida por aqueles que, como todos nós, vivemos em cidades, umas maiores, outras menores, mas já dentro de uma civilização urbana que está bastante nas tintas, como já sabemos, para aquilo que é a província, no sentido provinciano do termo. E, portanto, de certa maneira, eu acho que não sou capaz de apreciar a piada que Habermas fez em elogio de Gadamer. Por uma razão, por duas. Primeira, porque em relação a Gadamer o que diz o que Vossa Excelência diz, não é senão aquilo que disse o seu mestre. Mas ao mesmo tempo diz, mas como o seu mestre disse de tal maneira que ninguém o entendia, a sua expressão vem fazer um adjornamento por um lado e uma tradução em linguagem mais simples e portanto também não honra. Digamos, o que eu acho é que com esta expressão tão conhecida de Habermas não se honra nem Heidegger nem Gadamer. Mas o que não há dúvida é que Gadamer fez uma coisa que Heidegger não fez, e isso é dele. Jean Grondin, por exemplo, passa a vida a mostrar também com graça, mas com acuidade, que sim, Gadamer herdou esta temática de Heidegger, mas aquele acrescento, aquela orientação, aquele desenvolvimento específico não tem nada já a ver com o seu mestre. De uma maneira geral, a leitura que Gadamer faz do pensamento grego, por exemplo, não tem nada a ver com aquilo que era a leitura heideggeriana. Portanto, de facto, Gadamer tem um projeto que não é o projeto heideggeriano
embora haja na sua origem um lançamento que começou por ser fundamentalmente aquilo que ouviu e leu em Heidegger. Neste caso em particular, o que me interessa é esta questão da aplicação do saber na realização daquilo que Aristóteles chamou a vida ética e viu fundamentalmente alicerçado nessa virtude. Era também, tinha algo de ética das virtudes, mas não era meramente uma ética das virtudes. Temos ali aristotélico especialista, há que falar com muito cuidado. Aliás, o especialista é aquele, mas o colega do lado também. Portanto, o que é que me interessa aqui? O que me interessa efetivamente é que este exercício do ser uns com os outros ético, ou seja, no âmbito da realização vital que se procura prudentemente, a tradução latina por prudentia acabou por se impor na história da filosofia, mas no fundo o António Queiro, não é, chegou a traduzir, e ele traduziu de duas maneiras, porque a primeira tradução depois corrigiu, e eu creio que era a segunda tradução que ele traduz a Phronesis como sensatez, não é? É sensatez. Na primeira eu não me lembro como era, não estava tão conseguido, mas a ideia da sensatez, podemos, evidentemente há séculos de história, e os séculos de história pesam, e portanto há muitas derivações compreensivas que ficarão de fora com a ideia da sensatez, mas o que não há dúvida é que a sensatez também é uma forma de adjornamento daquilo que acontece, digamos, na ética aristotélica aplicada ou usada como princípio de compreensão da nossa vida. E a este nível, eu creio que a Maria de Lourdes Pintacilgo o que faz é tentar encontrar, neste mesmo sentido bastante aristotélico da ética, muito especialmente dentro do âmbito da polis, que não é a urbanização da província heideggeriana, é outra coisa, permite encontrar uma forma de estruturar a ação, não propriamente pela sensatez, que ao fim e ao cabo é sempre uma razão prática, mas pelo afeto cuidadoso. E aqui, de novo, o afeto, o cuidado, tem que ver com o afeto, não tem só que ver com o afeto, evidentemente, mas tem que ver, estrutura-se afetivamente, ou melhor, estrutura afetivamente a ação, para ser mais precisa. Essa estruturação afetiva foge daquilo que seria a razão prudencial, sensata, de certa maneira, da justiça, não a contraria, simplesmente encontra o pondus da ação naquilo que foi tradicionalmente mais do foro feminino, como disse muito claramente Carol Gilligan, e de certa maneira levou a que tenha havido o que eu chamei um esquecimento
epistemológico de cuidado durante séculos, porque não se tratou o cuidado da mesma maneira que se tratou a justiça ou a prudência ou outras características da ação humana, justamente porque não fazia parte daquilo que historicamente e, portanto, epistemicamente teve validade ao longo da história. O cuidado ficou fora da consideração da pertença ao desenvolvimento histórico, social e, portanto, também do direito. O cuidado não entra nos estudos do direito. A modernidade é a vitória da ciência, que não é só a ciência físico-matemática, mas o direito. É a ciência físico-matemática e o direito. São as duas grandes fundamentais estruturas da modernidade. O cuidado não tem lugar em nenhuma delas. Está fora, não existe. É coisa de mulheres. Ninguém pensou nisso. Porquê? Porque nem é preciso pensar nisso, é óbvio. O paradigma cultural do cuidado é, portanto, do meu ponto de vista, nesta charla ligeira, autenticamente um novo paradigma. Só é possível porque houve o desencobrimento de uma forma de ser, de uma modalidade que é afetiva, mas é também, nessa qualidade afetiva, estruturadora, ontologicamente estruturadora, a partir do momento em que foi desambiguado, que foi trazido à palavra e à consciência ética e, portanto, também epistémica, duplamente. Isso tem as suas raízes. Creio que a Marília falou bastante delas. Eu diria que está assente. A própria Maria de Lourdes desenvolveu um pouco essa ideia. O Stigler, por exemplo, também o fez, não é? Hoje, os diferentes âmbitos temáticos e profissionais em que se desenvolvem as questões do cuidado colaboram a essa tematização epistemológica da noção de cuidado, mas eu creio que o projeto Pintacílgo não era epistemológico. O projeto Pintacílgo era autenticamente a de traçar um plano daquilo que se pode fazer, daquilo que pode ser o exercício conjunto do cuidado, orientado pelo cuidado, dentro de um âmbito que é o da ação política. Não o do jogo político, vou empregar jogo numa acessão menor, como é natural, ao falar de jogo político, estou a falar do jogo partidário dentro de uma democracia deste tipo que nós temos. Não era isso exatamente que ela pensava como democracia, não era isso que ela pensava como ação política, mas é, no fundo, um projeto de futuro. Por isso, cuidar é cuidar o futuro. Eu creio que esta é um pouco a compreensão que eu fui fazendo, saltitando entre um trabalho e outro trabalho e, portanto, se calhar misturando dados e informações, mas, sobretudo,
ideias, construindo uma abordagem que não é uma abordagem ela própria sistemática, são no fundo diferentes notas postas em conjunto, mas estruturadas de maneira a oferecer aquilo que neste momento é a minha ideia da Maria de Lourdes Pintacilgo. E como já tive a oportunidade de escrever neste texto que foi citado, pondo em conjunto algumas das ideias fundamentais, eu leria, não é muito longo e, portanto, pode servir de momento final desta apresentação, aquilo que então disse, basicamente em relação com Heidegger, de Pintacilgo com Heidegger, mas aberto a outros aspectos. Leio então, se me permite. O caminho da nossa existência, agora é quando eu preciso de dar os óculos. O caminho da nossa existência conjunta manifesta-se como um percurso simultâneo e paralelo. Aquele que é o de cada qual, que poderíamos mencionar como em cada caso meu, e aquele que se diz de um ser uns com outros, em que o que é em cada caso meu, sem se diluir totalmente, se apaga no seu protagonismo. Os grupos a que pertenço são também em cada caso meus, e a sua história é em cada caso minha. A minha decisão confina-me ao espaço-tempo da minha existência histórica, ao meu ser finito. Mas a decisão do meu tempo, da era a que pertenço e não domino, é a que influi no fluido que é a história. E esta, no mundo poente ocidente, que é o nosso, leva à dinâmica indelével da decisão implícita da modernidade, que entende o cuidado enquanto progresso da sociedade do bem-estar, com tudo o que ela implica da administração dos bens comuns, isto é, do mero Besorgen, heideggeriano, o estar ocupado pragmático no trato intramundano com as coisas. Da natureza, enquanto matéria-prima e fonte de energia, dos humanos, enquanto mão de obra ou força de trabalho, na transformação do mundo, da cultura, enquanto empresa e entretenimento, da educação, enquanto formação de uma via de continuidade, do estado de providência entendido como cuidado, no sentido da gestão do potencial vivo. Não é isto, evidentemente, o que ela pretende. A via de programação técnica e profissionalizante que vemos desenvolver-se na construção atual da realidade individual e coletiva e na sua projeção para o futuro. Nesse contexto, até o cuidado se profissionaliza e tecnifica, tanto ao nível público como ao nível privado. E, contudo, a crescente importância dada, por exemplo, a organizações não governamentais, às ONGs, e as estruturas internacionais de gestão de recursos em função da assistência ao desamparo de todo o tipo, revelam um vetor de intervenção pública para que a reflexão sobre o significado ontológico do cuidado pode ter contribuído decisivamente. O pensamento de Heidegger pode dizer-se que foi nesse sentido precursor, desviando da via tradicional tecnológico-pragmática herdada da modernidade e do correspondente sistema axiológico. E o pensamento, eu aí também me referi sobretudo a Hans Jonas, o pensamento ético-político de alguns dos seus discípulos mais próximos, como Hans Jonas ou Hannah Arendt, que haviam assistido às lições nos anos 23-24, revela a repercussão que neles tiveram aquela leitura dos humanos como entregues em vida à cura, na fábula de Higiene. Também à sua maneira e diferente, o diferente retomar da temática por esses outros leitores mais longínquos, como Michel Foucault ou Giorgio Agamben, também dá continuidade à inquietude heideggeriana. Mas o caminho teórico, se o caminho teórico está iniciado, urge poder agir em concordância. E é aí onde Pintacilgo, em textos dos seus últimos anos de vida, tenta configurar possibilidades
que poderiam levar a cabo este esforço. Numa tentativa de pôr a descoberto as raízes éticas do exercício político, Maria de Lourdes Pintacilgo reconduz a meditação sobre a democracia para a sua integração na realização da plena humanidade dos humanos. Isto significa entendê-la, a democracia, não como um mero regime político ou forma de governo e gestão dos assuntos públicos, que inegavelmente é, mas, num sentido mais amplo, como um modo de estar civicamente num mundo que, para lá da nação e do Estado em sentido moderno, está hoje inexoravelmente marcado pela globalização e pela interculturalidade. Esta concepção metapolítica da democracia, para mim, isto está claríssimo nas palavras da Maria de Lourdes, implica, de certo, inventá-la de novo, portanto, esse novo paradigma. Num artigo de 2002, publicado no semanário Visão, diz ela, cito, para que a democracia seja viável no século XXI, é preciso um outro recomeço. Mas não se trata de partir do zero. Pelo contrário, a invenção da democracia requer que se tenham percorrido os momentos pré-paradigmáticos e se tenha refletido sobre eles. Só nesse momento é possível dar um salto e descobrir, vislumbrar, intuir novos paradigmas e assim, talvez, inventar a democracia. Eu penso que esta citação é ótima, simples, clara e implica tudo. Está aqui o passado, o presente e o futuro em forma de invenção de um novo paradigma. Com esta intenção, visita brevemente, mas com acuidado, a meditação de vários filósofos contemporâneos em busca de um apoio para fundamentar o sentido da sua orientação e para a ação de intervenção política. Estão nesse caso Heidegger e Hans Jonas, cuja caracterização, cuja concepção ajuda a assentar essa nova democracia no cuidado e na responsabilidade enquanto projeto de futuro. No texto fundador por excelência da Fundação, diz, ao falar desse novo paradigma, que é um mundo assente no cuidado. Noutra versão, fala de o paradigma global de cuidar o futuro. O vetor temporal, vinculado à atenção ao mundo em que o homem age e padece, define o imperativo ético que deve estar na base de qualquer atuação pública no âmbito da polis. Este traduz finalmente em conceitos sociologicamente aceitos, como o de qualidade de vida, a que a Marília dedicou muito especialmente atenção noutros textos, não hoje, ante o que, contudo, a autora coloca referências éticas fundamentais como a felicidade ou a dignidade, que denotam o horizonte social em que deve enquadrar-se. Na verdade, volto a citar, a qualidade de vida e a democracia só podem tornar-se em objetivos capazes de darem a felicidade ao povo se em todas as instâncias se instaurar uma visão ética de todos os atos. Ao falar da ética, não estou a falar de boas intenções, nem sequer daquela espécie de discurso encantatório que julga trazer uma aura de bondade e uma reação de assentimento a muitos discursos políticos. O sentimentalismo que a Marília tinha falado. A ética como sal e pimenta do que viola a dignidade humana e muitas vezes atraiçoa a qualidade de vida é um travesti de ética. O que refiro aqui como expressão das grandes correntes filosóficas dos últimos 20 anos é a ética do cuidado ou, em outros termos, o princípio de responsabilidade. Portanto, está claríssima a identificação entre ética do cuidado e princípio de responsabilidade. São outros os temas que vai tratando, mas, de qualquer maneira, todas essas referências são de passagem e não desviam a atenção do caminho propriamente a seguir, que, para terminar, procurarei resumir
Em primeiro lugar, para a democracia, que haverá que reinventar em diálogo com o pensamento do século passado e sobre essa base, o tal novo paradigma proposto, que é o do cuidado. Por cuidado não entende Maria de Lourdes Pintacilgo algo formal, como vimos que era a compreensão heideggeriana do termo ao considerá-lo ontologicamente como ser do Dasein, na sua dinâmica eminentemente temporal. No contexto desta nova democracia, o cuidado aparece antes como a unidade intencional dos atos concretos tendentes à consecução do objetivo global que vem mencionado ele demonisticamente como felicidade do povo. O símil aristotélico não está fora de sentido. Por isso, o cuidado vem a ser, para Pintacilgo, o exercício, a prática do que, em teoria, seria a responsabilidade enquanto princípio de ação, à maneira de Jonas. Cuidado e responsabilidade constituem, pois, em segundo lugar, as duas caras de uma mesma moeda, que é o princípio ético fundamental orientador da ação na sua globalidade. Por democracia, haveria então, finalmente, que entender o lugar inevitavelmente político ou civil da realização da vida em comum de todos sobre o solo, o fundamento da capacidade e, portanto, possibilidade de corresponder ante os humanos de tudo aquilo que nessa mesma dimensão pública lhes concerne. É notável o esforço de síntese da autora na reunião dos traços caracterizadores desta democracia do cuidado enquanto defesa arrojada da dignidade de todos, é a expressão dela. Esta estrutura-se na categoria da qualidade de vida, explicada não exaustivamente como sendo a erradicação da pobreza, a aquisição de saber, aprendizagem, mas também reflexão, em todas as etapas da vida, o acesso inegociável à saúde, mas, sobretudo, inegociável é o relevo dela. Também, volto a citar, a obrigação que cabe a todos nós de deixarmos um planeta em que seja possível viver. Talvez esta evocação final, apesar da sua clara proximidade com Hans Jonas, também permite inscrever Pintacilgo na linha da biopolítica. Seria mais um sintoma da sua acuidade hermenêutica. Mas penso que o mais interessante é a sua tentativa de dar corpo àquilo que os pensadores do século XX, sobretudo depois do acontecimento metafísico ligado ao totalitarismo e ao genocídio, estabeleceram como novum da compreensão da cotidianeidade do exercício da vida pública. O caráter vinculante do cuidado como modo de ser e estar uns com os outros num mundo freneticamente impulsado pelo desenvolvimento técnico-científico, politicamente gerido e regido por leis, que um só imperativo, único e primordial, deve ter vigência: a responsabilidade como princípio e os corolários da sua aplicação. Se o primeiro destes aspectos tem o cunho do pensamento de Heidegger, o segundo, o seu discípulo Hans Jonas, o traço de união entre ambos poderia, mediado pelo ajornamento realizado pela engenheira Maria de Lourdes Pintacilgo, resumir-se na expressão que creio poder traduzir o seu pensamento e antes o Joaquim citou: o cuidado é o exercício fáctico da responsabilidade. Este novo paradigma da democracia seria então o projeto inequivocamente metapolítico de realização plena do respeito pelo ser, que no seu aí inequívoca, inevitavelmente humano, se deixa albergar e edificar histórica e culturalmente na polis. E enfim, aqui termino. Demorei mais do que pensava, peço desculpa. Doutora Irene Borges Duarte, muito